Deixe-me contar uma história sobre o reino dos céus. Certo homem semeou boa semente em seu campo. Um campo fértil, cheio de promessas, onde cada semente foi escolhida com cuidado e plantada com esperança. Ele visualizava uma colheita abundante, pão para sua família e para a comunidade. Ele fez tudo certo, preparando a terra e escolhendo a melhor semente. Mas o que ele não sabia era que um inimigo observava de longe, esperando a oportunidade perfeita para agir. Durante a noite, enquanto todos dormiam, o inimigo se aproximou furtivamente. Sob um manto escuro do céu sem estrelas, uma figura encapuzada se moveu silenciosamente pelo campo recém-semeado. Com um sorriso malicioso no rosto, ele espalhou suas próprias sementes de joio, por todo o terreno. Ele não queria destruir a colheita imediatamente, não. Seu plano era mais sutil e muito mais cruel. Sussurrando para a escuridão, ele disse: "Que a confusão reine aqui." E então, desapareceu tão silenciosamente quanto chegou, deixando para trás um problema que só o tempo revelaria. O dono do campo dormia em paz, sem saber do ato covarde que acabara de acontecer em sua propriedade. A semente do mal estava plantada, misturada com a do bem. Semanas se passaram. O sol da manhã brilhava sobre o campo, e a vida começava a brotar da terra. Plantas verdes e viçosas cobriam o solo, prometendo a colheita abundante que o dono esperava. Ele caminhava entre as fileiras, observando com orgulho o crescimento. Tudo parecia estar indo conforme o planejado. Foi então que seus servos chegaram correndo, com os rostos marcados pela preocupação. "Senhor, Senhor", um deles gritou, quase sem fôlego. "O Senhor não semeou boa semente em seu campo?" O dono, um homem de meia idade, sábio e calmo, olhou para eles e respondeu com confiança: "Sim, semeei apenas a melhor semente." O segundo servo, apontando para as plantas, perguntou com angústia: "Então de onde veio este joio? Está crescendo por toda parte." No meio do trigo, o dono se ajoelhou, examinando as plantas com cuidado. Ele tocou as folhas do trigo e, ao lado, as folhas do joio, quase idênticas nesta fase inicial. Seu rosto se encheu de pesar. Ele sabia o que tinha acontecido. "O inimigo fez isso", disse ele em voz baixa, mas firme. A indignação tomou conta dos servos. "O senhor quer que arranquemos o joio imediatamente?" perguntou o terceiro, com a mão já pronta para começar o trabalho. Eles queriam proteger a plantação, remover o mal que ameaçava sufocar o bem. Era uma reação natural, uma vontade de agir e resolver o problema na hora. Mas o dono, com sua sabedoria, viu o perigo que essa atitude impulsiva representava. Ele levantou a mão, pedindo calma. "Não", disse ele com autoridade. "Se vocês arrancarem o joio agora, podem arrancar o trigo junto com ele. As raízes estão entrelaçadas debaixo da terra." Os servos se entreolharam, confusos. Um deles argumentou: "Mas, senhor, o joio vai roubar os nutrientes e a luz do sol do nosso trigo. A colheita será prejudicada." O dono acenou com a cabeça, compreendendo a preocupação deles. No entanto, sua visão ia além do problema imediato. Ele explicou sua estratégia: "Deixem ambos crescerem juntos até a colheita. A paciência é a nossa maior aliada agora. Quando chegar o tempo da ceifa, o tempo certo, eu direi aos ceifeiros: primeiro, juntem todo o joio, amarre-no em feixes para ser queimado. Depois, e só depois, recolham o trigo e guardem-o seguro no meu celeiro." Os servos, embora ainda um pouco confusos, confiaram na sabedoria de seu senhor. Eles se curvaram em obediência e se retiraram do campo, deixando o trigo e o joio crescendo lado a lado, sob o mesmo sol e a mesma chuva. Essa história, conhecida como a parábola do trigo e do joio, foi contada por Jesus há mais de 2000 anos. Mas sua mensagem é mais relevante hoje do que nunca. Após contar essa parábola à multidão, seus discípulos mais próximos vieram até ele em particular, querendo entender o significado mais profundo por trás daquela história aparentemente simples. Pedro, sempre o mais impulsivo, perguntou: "Mestre, explica-nos o significado desta parábola. O que ela realmente quer dizer?" Jesus, com seu sorriso paciente e olhar cheio de amor, começou a desvendar o mistério. "Aquele que semeia a boa semente", disse ele, "é o Filho do Homem. Sou eu." Os discípulos se inclinaram para ouvir com mais atenção. "O campo", continuou Jesus, "não é apenas um pedaço de terra. O campo é o mundo inteiro." Cada palavra abria um novo nível de compreensão para eles. A boa semente, o trigo, representa os filhos do reino. São vocês, e todos aqueles que seguem a vontade do meu Pai são as pessoas cujos corações são transformados pelo amor e pela verdade. Uma posa. "Mas o joio", disse Jesus, e seu tom ficou mais sério, "são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou o joio no meio do trigo é o próprio diabo." Agora a história fazia um sentido aterrorizante. O campo, o nosso mundo, é um lugar onde o bem e o mal estão plantados juntos, coexistindo de uma forma que muitas vezes é difícil de distinguir. Jesus continuou a explicação: "A colheita,
O momento da separação é o fim dos tempos, e os ceifeiros, aqueles que farão a separação, são os anjos. Ele estava descrevendo o juízo final, o grande acerto de contas. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim desta era. Eu, o Filho do Homem, enviarei meus anjos, e eles tirarão do meu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam a maldade. Os discípulos absorviam cada palavra. O apóstolo João, conhecido como o discípulo amado, perguntou com a voz cheia de esperança: "E o trigo, mestre? O que acontecerá com o trigo?" O rosto de Jesus se iluminou com ternura. Então disse ele: "Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai." Que promessa incrível, brilhar como o sol. Uma recompensa gloriosa pela perseverança e pela fé. E então, ele concluiu com uma frase que ecoa através dos séculos: "Quem tem ouvidos, ouça." Esta parábola nos ensina lições fundamentais para a nossa vida diária. Primeiro, ela nos ensina sobre a coexistência do bem e do mal no mundo. Olhe ao seu redor. Vemos atos de bondade incríveis e, ao mesmo tempo, atos de maldade terríveis. Muitas vezes essa mistura nos confunde e nos angustia. Queremos, como servos, arrancar o mal pela raiz imediatamente. Queremos julgar, separar, consertar o mundo com nossas próprias mãos. Mas a parábola nos ensina uma segunda lição poderosa: a paciência e a soberania de Deus. O dono do campo nos diz para esperar. Por quê? Porque em nossa pressa para julgar e erradicar o mal, nós, com nossa visão limitada, podemos acabar prejudicando o bem. Podemos arrancar o trigo junto com o joio. Quantas vezes julgamos mal uma pessoa? Quantas vezes condenamos alguém sem conhecer toda a sua história, sem entender as raízes que estão entrelaçadas debaixo da superfície? O julgamento final não nos pertence. Pertence a Deus, o único que conhece verdadeiramente os corações. A terceira lição é a da esperança e da justiça divina. Haverá um dia de separação. O mal não prevalecerá para sempre. A justiça será feita, mas no tempo de Deus e pela mão de Deus, o joio será reunido e destruído, e o trigo, os justos, serão recolhidos para um lugar de honra e glória. A nossa tarefa não é ser juízes, mas ser trigo. É focar em nosso próprio crescimento, em dar bons frutos, em nutrir nossa fé e viver de acordo com os princípios do reino, mesmo quando o joio ao nosso redor parece prosperar. Pense no campo do mundo hoje. É fácil se desesperar com as notícias, com a maldade, com a injustiça. É tentador querer limpar a casa por conta própria. Mas a sabedoria do dono do campo nos chama a uma perspectiva diferente. Tenham paciência uns com os outros. Foquem em ser luz, em ser sal, em ser o bom trigo que Deus plantou. Confie que no final a colheita virá e o agricultor divino saberá exatamente como separar o precioso do inútil. Nossa responsabilidade é crescer fortes e saudáveis, brilhando a luz de Cristo em um mundo que mistura luz e trevas. A separação final é trabalho dos anjos, sob a ordem do Rei. Até lá, nossa missão é amar, perseverar e confiar. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender a sabedoria desta parábola. Deixe seu comentário sobre o que você mais aprendeu. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas reflexões. Até a próxima!